Olá, tudo bem por aí? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia que simplesmente fundou a antropologia como ciência. Vamos falar da primeira grande teoria de todas, o evolucionismo cultural. Para começar, vamos pensar numa pergunta que, com certeza, todo mundo já se fez. Porque, afinal, as sociedades humanas são tão diferentes umas das outras. Pois é, lá no século XIX, os primeiros antropólogos olharam para essa questão e acharam que tinham matado a charada. E para a gente não se perder nesse caminho, toda a nossa conversa de hoje vai ser guiada por um livro excelente, Cultura em 250 Conceitos e Definições, do antropólogo Luiz Newton Correia. É a nossa base para entender tudo isso. Então, qual vai ser o nosso roteiro? Primeiro, vamos entender que resposta era essa. Depois, quem foram os pais da criança, da antropologia? A gente vai entender como funcionavam as escadas da evolução, o método de pesquisa da época e, no final, a gente discute o que ficou dessa história toda. Beleza? Então vamos lá. Começando pelo começo, a primeira grande resposta. O que foi, na real, o evolucionismo cultural? Pensa assim, de um jeito bem direto. Era uma teoria que colocava todas as culturas do mundo numa única escada. A ideia era que todo mundo, sem exceção, começava lá embaixo, nos estágios que eles chamavam de primitivos, e ia subindo degrau por degrau até chegar no topo, na civilização. Uma linha reta, um caminho único para a humanidade inteira. Mas, claro, essa ideia não brotou do nada, né? Ela foi o grande motor que fez a antropologia virar uma ciência de verdade, porque foi aí que a cultura virou o centro do estudo. O foco era tentar entender aquelas sociedades que os europeus encontravam por aí, que não tinham agricultura, não tinham escrita, e o mais curioso, essa forma de pensar já estava rolando forte antes mesmo do Darwin publicar o famoso A Origem das Espécies. Tá, mas quem foram as mentes por trás disso tudo? Bora para nossa segunda parte. Vamos conhecer os pais da antropologia. O primeiro da lista é Herbert Spencer. O cara era um gigante intelectual na Inglaterra daquela época. Ele ficou com a fama de ser o pai do darwinismo social, porque pegou a ideia de evolução e aplicou em tudo o que se referia ao ser humano. Família, economia, política, tudo mesmo. Aí vem Lewis Henry Morgan. Ele era um advogado americano que ficou simplesmente fascinado pela cultura do povo iroquês. E foi a partir dos estudos com eles que o Morgan bolou a mais famosa das teorias de evolução unilinear. Sabe, aquela ideia de que existe uma linha única, um trilho só, que toda a sociedade teria que seguir. Outro nome de peso, James George Frazer, um estudioso escocês. A dele não era focar numa cultura só, não. O negócio dele era comparar. Comparar mitos, rituais, magia de povos do mundo inteiro para achar padrões, semelhanças. Ele achava que fazendo isso ia desvendar a história da própria mente humana. E para fechar o quarteto, temos Edward Burnett Tylor, um autodidata genial. É a ele que a gente deve a primeira definição moderna de cultura, uma definição que, olha, serve de base até hoje. Ele viajou bastante, viu muita sociedade diferente, e isso deu um gás danado para as teorias dele sobre a evolução das instituições. Beleza, já conhecemos os pensadores. Agora vamos ver como eles botaram essas ideias no papel. Parte 3, as famosas escadas da evolução. O modelo do Morgan é o mais clássico de todos. Ele dividiu a história em 3 etapas zonas: selvageria, barbárie e civilização, cada uma com suas subdivisões. Mas o pulo do gato é: o que fazia uma sociedade subir de degrau? Tecnologia. A invenção do fogo, pá, subiu um degrau. O arco e flecha, mais um. A cerâmica, outro degrau. Cada avanço tecnológico era um passo para cima nessa escada. Já o Fraser tinha um outro foco. Ele não olhava para a tecnologia, ele olhava para o pensamento. Para ele era a mente humana que evoluía. Primeiro, a gente vivia na era da magia, tentando controlar a natureza na base do ritual. Depois, veio a era da religião, quando passamos a pedir ajuda aos deuses. E por último, a era da ciência, onde a gente finalmente usa a razão para explicar o mundo. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que esses caras criavam teorias tão gigantescas sobre a humanidade inteira, sendo que a maioria deles mal saía da própria biblioteca? A resposta está na nossa quarta parte, o tal do olhar de gabinete. Era exatamente isso, a antropologia de gabinete. Ou, como a gente poderia dizer hoje, antropologia de poltrona. Eles não iam a campo, não conviviam com os povos que estudavam. O trabalho deles era ler o que os outros escreviam. Relatos de missionários, diários de viajantes, relatórios de funcionários coloniais. Era uma pesquisa de segunda mão, feita lá no conforto da Europa. Que qual o problema disso? Bom, é bem óbvio. Sem o contato direto, as teorias acabavam sendo um espelho dos preconceitos daquela época.
As conclusões eram super etnocêntricas, ou seja, eles julgavam o mundo inteiro usando a régua da própria cultura, a Europa do século XIX. E adivinha quem sempre estava no topo da escada? Exatamente, eles mesmos. E tudo isso nos traz para a nossa última parte, e talvez a mais importante de todas. Com tantos problemas, com tantas críticas, o que é que sobrou do evolucionismo cultural? E aqui que está o grande paradoxo. Por mais que hoje a gente olhe para essas teorias e veja que são ultrapassadas, cheias de preconceito, elas foram fundamentais. Foi o evolucionismo que colocou a antropologia no mapa da ciência. Deu a ela um status, um método, um objeto de estudo claro. Agora, se prepara para o ponto mais curioso. Pensa bem nessa ideia de uma linha reta, de uma progressão baseada só em tecnologia. Não soa familiar? Pois é basicamente o mesmo jeito que a gente aprende pré-história na escola até hoje. Uma linha do tempo que vai da Idade da Pedra para a Idade do Bronze para a Idade do Ferro. E olha, isso não é só uma impressão, não. O próprio Luiz Newton Correia, o autor que está guiando a gente, escreve isso com todas as letras. Ele diz que o ensino da pré-história ainda tem esse mesmo olhar evolucionista linear. É a prova de que uma ideia, mesmo quando a gente acha que já superou, deixa marcas profundas, que a gente nem sempre vê. E para fechar, fica uma provocação para a gente pensar. Se uma teoria que foi a base de uma ciência inteira hoje é vista como errada, como preconceituosa, quais das nossas certezas de hoje, das nossas verdades científicas, vão ser vistas como um grande equívoco por quem vier depois da gente? Fica aí a reflexão.